Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula e dessa vez eu vou explicar como fazer o acabamento no tapete telha, mas é um acabamento fácil e eu vou explicar também como você adaptar para qualquer outro tapete. No vídeo anterior eu postei o passo a passo desse tapete aqui, tem o gráfico inclusive para você fazer download, é só visitar crochê.com.br. Esse acabamento são só 4 voltas, super fácil, rápido, econômico. Eu vou continuar trabalhando com o fio Barroco Max Color número 6. Essa aqui é a cor 4707, a mesma cor que eu utilizei no tapete. Se você comprou 2 novelos com 400 gramas, vai ainda sobrar. Vai fazer o tapete completo, o acabamento e ainda sobra um pouco. Mas se você vai fazer só o acabamento, 200 gramas é mais do que suficiente, tá? Vou utilizar também uma tesourinha, agulha para crochê número 3,5 e uma agulha de tapeceiro para fazer a emenda no finalzinho, que ela também é ótima para fazer emenda de fio. Inclusive tem um vídeo aqui também explicando como você emendar o fio sem deixar aparecer. Eu espero que você goste da aula, aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações. Boa aula! Eu vou começar trabalhando na largura do tapete. Aqui eu tenho um total de 78 pontos. São pontos baixos, então eu vou continuar trabalhando com o fio Barroco Max Color número 6 e a agulha 3,5. E eu vou pular 4 pontinhos de base. 1, 2, 3, 4. Introduzir a agulha no 5º ponto e prender com ponto baixo. Só segurar o fio assim, olha. Não precisa amarrar nem nada. Posicionar no dedo. Puxar o fiozinho e prender com ponto baixo. Essa sobra que ficou aqui, a gente utiliza depois para arrematar no final. Feito isso, vamos fazer 3 correntes, pular 2 pontos de base e prender com ponto baixo. Ficou assim, olha, uma alça pequena. Novamente 3 correntes, pula 2 pontos de base e prenda com ponto baixo. E a terceira alça pequena, 3 correntes, pula 2 pontos de base e prenda com ponto baixo. Então eu tenho aqui 3 alças pequenas logo depois do cantinho que eu pulei 4 pontos de base. Vou fazer uma alça grande, são 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, prender com ponto baixo no 6º ponto. E agora é só repetir a sequência com 3 alças pequenas. 3 correntes, pula 2 pontos e prende com ponto baixo. Mais uma vez 3 correntes, pula 2 pontos, prende com ponto baixo. E a terceira alcinha, 3 correntes também, pula 2 pontos e prende com ponto baixo. A alça grande são 6 correntes, pula 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, e prende com ponto baixo. Só seguir aí por toda a carreira, no final também vai sobrar 4 pontinhos de base. Veja só. Eu estou chegando aqui já no final da carreira, no cantinho. Eu vou dar uma conferida aqui para você ver que se você tiver feito certinho aí, sobraram 4 pontinhos de base. Então vou fazer 6 correntes, 3, 4, 5, 6, e prender com ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes aqui no cantinho do tapete. Assim. Eu vou trabalhar aqui agora no comprimento do tapete. Aqui é um pouquinho diferente, tá? Então aqui, olha, depois do cantinho, eu vou fazer 6 correntes, 3, 4, 5, 6. Vou pular 5 pontos de base e prender com ponto baixo. Aqui já dá para ver que eu pulei 5 ao invés de 4, como eu terminei. As alças menores continuam com 3 correntes, pula 2 pontos de base e prende com ponto baixo. 1, 2, 3, prende com ponto baixo. São 3 alças pequenas, né, com 3 correntes, prendendo com ponto baixo. Ficou assim. A próxima alça grande eu vou fazer com 6 correntes, 3, 4, 5, 6. Vou pular 6 pontos de base e prender com ponto baixo. Essa é a primeira que eu pulei 6 pontos de base. Vou fazer 3
correntes, pular 2 pontos, prender com ponto baixo, que é aquela sequência com alças menores, né? Isso não muda nada. 1, 2, 3. Olha, se contar do canto, eu já vou fazer agora a terceira alça. A terceira alça, então eu vou fazer com 6 correntes, 4, 3, 4, 5, 6, pular 6 pontos de base também. E aí faço as 3 alças menores, que nada muda. Pula 2 pontos, prende com ponto baixo, 3 correntes, pulando 2 pontos, prende com ponto baixo. Mais uma vez, prende com ponto baixo. Já fiz 3 alças grandes, tá aqui uma do canto, 2 pulando 6 pontos de base. Agora eu vou fazer as próximas 3 alças grandes pulando novamente só 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula só 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5 e prende com ponto baixo. Para intercalar, vou fazer as 3 alças menores, que não tem diferença. Só pulando 2 pontos, sempre com 3 correntes. 1, 2, 3, pula 2 pontos, prende com ponto baixo. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pula só 5 pontos de base e prende com ponto baixo. E aí a sequência novamente com 3 correntes e pulando 2 pontos. A terceira alça agora pulando 5, também tem 6 correntes, 4, 5, 6. Pula 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5 e prende com ponto baixo. E aí faz a sequência com 3 alças menores. Então eu fiz aqui no canto uma alça pulando 5 correntes, a segunda alça pulando 6, a terceira pulando 6, a quarta, a quinta e a sexta alça pulando só 5 pontos de base. Agora, as próximas alças grandes eu vou pular 6 pontos de base, exceto a última. Tá? Depois das 3 alças menores, vou fazer 6 correntes, 3, 4, 5, 6. Vou pular de novo 6 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e prender com ponto baixo. Fazer as 3 alças menores. Novamente uma alça grande, 3, 4, 5, 6. Vou pular 6 pontos de base, 3, 4, 5, 6. Fazer as 3 alças menores novamente. Alça grande com 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou pular 6 pontos de base, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, prende com ponto baixo, vou fazer as 3 alças menores, estou chegando aqui já no cantinho. Depois da terceira alça com 3 correntinhas, pulando 2 pontos, vão sobrar 2, 3, 4, 5 pontinhos de base, igual aqui no início também, tá? E aí é só fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e prender com ponto baixo no cantinho, tá? Agora é só você fazer a volta completa aqui nesse tapete e finalizar com ponto baixíssimo. Então, estou aqui completando a volta e vou finalizar com ponto baixíssimo
em cima do ponto baixo que eu fiz para prender o fio e iniciar a volta. Tá? Deixa eu mostrar aqui então para você, deixa eu dar uma alongada nesse fio aqui para mostrar para você como ficou. Na largura do tapete eu tenho a primeira alça pulando 4 pontos de base, as outras alças aqui no meio, todas as alças grandes pulando 5 pontos de base, e no cantinho de novo pulando 4 pontos de base. No comprimento, eu tenho aqui um total, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alças. A primeira, olha, do cantinho, pulei 5 pontos. As duas seguintes eu pulei 6. Depois, em 3 delas, eu pulei 5 pontos de base. Aí, depois, em 3, pulando 6 pontos de base. A do cantinho pulando 5. Na largura é igual à primeira, só o cantinho pulando 4 pontos de base. As outras 4 alças pulando 5 pontos, tá? Na outra lateral do comprimento também não muda nada. Só está invertido um pouquinho. Para ficar igual ao canto de cá, né? Olha. Primeiro aqui o cantinho pulando 5 pontos. Aí 3 alças grandes pulando 6 pontos de base. 3 alças grandes também pulando 5 pontos de base. E aí 2 alças grandes pulando 6 pontos de base. O cantinho pulando 5 pontos de base. E aí fiz a alça grande e finalizei aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou continuar isso aqui da seguinte forma. Eu preciso fazer um ponto baixo na metade da alça. Como tem 3 correntes, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente, ponto baixíssimo na segunda corrente, em seguida introduzir a agulha dentro da laçada assim, ó, da alcinha e prender com ponto baixo. Aí ele fica bem centralizado. Esse ponto aqui eu vou dar uma ajustada nele. E ele fica bem centralizado assim. Agora eu vou fazer 3 correntes e prender com ponto baixo no meio da alça seguinte. Novamente 3 correntes, prender com ponto baixo no meio da alça seguinte, que são as alças menores. Eram 3, agora, olha, são só 2. Nas alças grandes eu vou fazer o seguinte, depois do ponto baixo, sem fazer corrente de espaço, eu vou enrolar o fio na agulha e vou fazer 4 pontos altos aqui, olha. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, enrolo o fio na agulha e novamente 4 pontos altos na mesma alça. Fiz 1, 2, 3 e 4. Sem fazer corrente de espaço, prendo com ponto baixo na primeira alça pequena, daquelas que tem 3 correntes. Aí ficou assim. Essa ponta de fio, que é aquela inicial, eu vou deixar só no final que eu vou amarrar ela, tá? Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo na alça seguinte. Novamente 3 correntes e prendo com ponto baixo na última alça pequenininha que tem aqui. E aí vou repetir, sem fazer corrente de espaço, vou fazer 4 pontos altos dentro da alça grande. 3 e 4. 2 correntes de espaço e novamente 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Sem fazer corrente de espaço, prende com ponto baixo. Isso aqui você vai fazer em toda a largura do tapete nas alças grandes, sempre assim, só quando chegar aqui no cantinho, que é diferente, mas é fácil também. Dá uma olhada.
Já estou chegando aqui no cantinho. Depois de prender com ponto baixo aqui na segunda alça menor, né? Então, no cantinho eu vou fazer um total de 8 pontos altos. Dois, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fez os 8 pontos altos, faça 2 correntes, vá para a próxima alça e faça também 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sem fazer corrente de espaço, prenda com ponto baixo na primeira alça menor. Vou mostrar aqui para vocês como ficou esse canto aqui, olha. Então, na largura aqui do tapete, eu fiz sempre 4 pontos, 2 correntes, 4 pontos altos. Chegou no cantinho, eu faço uma sequência com 8 pontos altos, 2 correntes, vou para a próxima alça, faço 8 pontos altos. No comprimento do tapete, é exatamente igual na largura. São sempre alças com 3 correntes prendendo no meio das alças menores. E na alça grande, 4 pontos altos, 2 correntes de espaço e 4 pontos altos. Não tem segredo. Eu estou fazendo aqui a segunda volta já de acabamento, é um total de 4, é rapidinho. Mas eu vou dar uma pausa aqui para explicar para você que está tentando adaptar esse acabamento para outro tapete, tá? A regra de ouro aqui é sempre chegar no canto com 2 alças grandes, como essas que a gente fez aqui nesse tapete, tá? Deixa eu mostrar aqui. Sempre no canto termina com 2 alças grandes. E sempre entre uma alça grande e outra tem 3 alças pequenas. Você vai fazer a contagem de pontos e dividir aí, olha. Na alça grande você pode pular 4, 5 ou 6 pontos de base. Mais ou menos do que isso, fica inviável, não fica legal não o acabamento. Aqui nas alças menores, o legal é pular 2, mas se você precisar adaptar, pode pular até 3 pontos de base, tá? Então você vai fazer a contagem, dividir, sempre você, para chegar no final certinho, você separa aí 20 pontos e sempre começa pulando 4 ou 5 pontos de base. Se você separar 20 pontos aqui no começo da contagem, digamos, aqui deu 78, eu separei 20 pontos. 20 pontos é para fazer um dos cantos, fazer essa primeira sequência aqui e fazer a última sequência também. Isso eu planejava fazer pulando 5 pontos de base, por isso eu separei 20. O restante, aqui, olha, tinha um total de 78, sobraram 58, eu tentei dividir por 15, porque aí em cada alça grande pulava 5 pontos de base e nas alças menores 2. Se você contar aqui, olha, tem um total de 15 pontos nesse espaço aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, certo? Como eu disse, dá 58 e eu tenho 1, 2, 3, 4 alças grandes, dá 60, faltaram 2. O que eu fiz? Eu pretendia pular 5 pontos no cantinho, por isso tinha reservado 20, então diminuí um ponto em cada canto e aumentei os 2, cheguei aos 60 que eu precisava aqui, tá? Então nesse caso eu separei 18 e aí fiz os cantinhos só pulando 4. Se eu separasse 20, eu pularia 5. Se eu for pular 6 pontos, então eu reservo 22, tá? Aí eu pularia 6 pontos de base aqui. Ou seja, eu adaptei a contagem para chegar na divisão que eu precisava aqui. Se a divisão aqui da quantidade de pontos que sobrar, se for divisível por 14, aí você vai pular 4 pontos de base aqui, na alça grande. Sempre 4 pontos. Se for divisível por 15, pula 5 pontos. Se for divisível por 16, pula 6 pontos de base. Se mesmo nessas divisões sobrar e não der para dividir nas alças grandes,
Então você distribui a quantidade que sobrar nas alças menores. Por isso que em alguns dos tapetes você vai ver que eu faço pulando 2 pontos de base e depois pulando 3 e pulando 2. É porque eu estou distribuindo a quantidade de pontos que sobraram, tá? Então é mais ou menos assim. Se mesmo assim você tiver dúvida, não tiver entendido nada, deixa um comentário aí ou diga a contagem que deu aí, quantos pontos deu na largura e no comprimento do seu tapete, que eu já respondo para você como você deve fazer, ok? Então vamos seguir com o nosso trabalho. Estou chegando aqui no final da volta. Então aqui o último ponto alto. E aí eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. E aí ficou assim, ó. A volta completa, os cantinhos todos iguais a esse aqui. Depois disso eu vou fazer, começando já a terceira volta, vou fazer 2 pontos baixíssimos, né, em 2 das 3 correntes, e fazer o ponto baixo abraçando a alcinha. Faço 3 correntinhas, e aí já prendo com ponto baixo na próxima alcinha. Agora eu vou fazer 4 correntes, enrolo o fio na agulha, vou para o próximo espaço de 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e novamente 2 pontos altos. Faça 4 correntes, 2, 3, 4. Prende com ponto baixo na primeira alça. Faz 3 correntes. Prende com ponto baixo na segunda alça. Ficou assim, olha aqui. Eram 3 alças, depois 2 e agora na terceira volta só uma alcinha. Agora é só seguir repetindo. Vai ser diferente só quando chegar no canto. Eu já estou chegando aqui no cantinho e a única diferença aqui é que a alça do canto eu vou fazer com 9 correntes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. E o restante é igualzinho, olha. 2 pontos altos. 2 correntes de espaço e novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. Depois eu vou fazer novamente 9 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas e vou prender com ponto baixo na primeira alça. Três correntinhas, prender com ponto baixo na segunda alça. E no comprimento é exatamente igual na largura, vou fazer sempre 4 correntes, 2, 3, 4 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes de espaço, 2 pontos altos. No canto sempre a alça com 9 correntes, então é só fazer a volta completa e finalizar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que a gente fez para iniciar essa volta aqui. Olha aí como vai ficando o trabalho. Só completar a volta e a gente continua com a última volta e finalmente terminar o bico de acabamento. Eu estou chegando aqui no final da volta e já finalizando com ponto baixíssimo, então no primeiro ponto baixo que a gente fez aqui para começar a volta. A próxima volta eu vou começar do mesmo jeito da anterior, faço 2 pontos baixíssimos nas correntinhas, né? Em 2 das 3 correntinhas e um ponto baixo bem no meio. Agora, não tem mais corrente de espaço aqui, então vou só enrolar o fio na agulha. Nessa primeira alça aqui de 4 correntes, eu vou fazer 5 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço, enrolar o fio na agulha. Agora eu vou fazer aqui no meio, aqui, olha, no espaço de 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Aí vou fazer um ponto picô com 3 correntinhas. Volto aqui, olha, no alto do ponto alto, ou seja, no pé das 3 correntes e prendo com ponto baixo.
Esse aqui é o ponto picô. Vou fazer mais um pontinho picô desse aqui, ó. 3 correntes. Venho no pé das 3 correntes e prendo com ponto baixo. E pela terceira vez, um ponto picô novamente. 3 correntes, prendo com ponto baixo no pé das 3 correntes. E agora eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço de 2 correntes. 2 pontos altos. Então ficou assim: 5 pontos altos, um espaço com 2 correntes, 2 pontos altos, 3 pontos picôs e 2 pontos altos novamente. Vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer 5 pontos altos na próxima alça de 4 correntes. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Agora, sem fazer corrente de espaço, eu prendo com ponto baixo na alça de 3 correntes. Então eu tenho aqui, olha, um leque completo. Agora é só seguir repetindo. Na próxima alça com 4 correntes, sem fazer corrente de espaço, eu vou enrolar o fio na agulha e fazer 5 pontos altos. Cheguei aqui no canto, eu tenho na frente aqui uma alça com 9 correntes, então eu vou fazer nela 12 pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, enrolo o fio na agulha e aí já segue com 12 pontos altos. Esse aqui já é o segundo de um total de 12. Fiz aqui 12 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço e aqui no meio, na pontinha, o leque é exatamente igual, são 2 pontos altos, 3 pontos picôs, né? A gente vai fazer igualzinho os outros leques. Vou fazer aqui 3 pontos picôs em sequência. Esse aqui já é o terceiro. E aí faz novamente 2 pontos altos. Agora é só fazer uma corrente de espaço e na alça de 9 correntes trabalhar 12 pontos altos. Esse aqui já é o segundo, vou fazer 12. Então, estou terminando aqui o 12º ponto alto, vou prender com ponto baixo na alça seguinte. Agora é só seguir repetindo. Na alça com 4 correntes são sempre 5 pontos altos e na ponta do leque é sempre igual. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou e o cantinho não fica repuxando, olha. Ele fica bem certinho aí o canto, olha. Tá? E assim fica o acabamento do tapete. É só fazer a volta completa e finalizar com ponto baixíssimo. Ou recortar o fio para finalizar com agulha de tapeceiro, aquela finalização que não aparece. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso também. Eu estou chegando aqui no final da volta e aí tem duas opções. Você pode finalizar com ponto baixíssimo e arrematar, ou finalizar com agulha de costura, agulha de tapeceiro. Nesse caso, alonga bastante o fio para deixar uma sobra boa aí para fazer o acabamento. Recorta o fio e vamos colocar na agulha. Se não, você faz aí o acabamento como você já tem costume. É que essa maneira aqui, olha, não deixa aparecer que eu terminei o tapete aqui. Eu tenho aqui um ponto baixo no meio da alça e 5 pontos altos logo à frente. Então eu vou em cima do primeiro ponto alto, introduzo a agulha de trás para frente, passo pegando os 2 fios, passo todinho o fio, e aí eu vou passar dentro do último ponto alto que eu fiz nesse leque aqui do canto, olha. Dentro do último ponto alto, pegando 2 fios assim também, por dentro dele, e passar aqui dentro do ponto baixo, já saindo na parte de trás. Veja que eu não peguei na frente do ponto baixo, e sim, ó, dentro dele, olha. Saindo lá na parte de trás com a agulha. E aí é só ajustar o ponto, que aí não dá para perceber que eu terminei aqui. Com o fio já na parte de trás, eu tenho aquela ponta de fio inicial, que eu disse que eu não recortava, que eu deixava para fazer o arremate. Então o que eu vou fazer agora é conduzir essa ponta de fio aqui até chegar lá,
ou trazer ela até a metade e trazer essa daqui também até a metade com a ajuda da agulha. Assim, olha, sem deixar aparecer lá na frente. Só ir costurando aí devagarinho para não aparecer esse fio lá na frente, essa costura aqui. Eu vou trazer vou levar esse fio aqui até a metade, até onde eu tenho pontos altos aqui para me esconder. Olha, vou escondendo aqui e deixo ele aqui, olha. Agora eu vou pegar essa outra ponta de fio aqui, colocar na agulha também, colocar na agulha e levar ela para encontrar com essa outra aqui. Pronto. Agora eu posso dar 2 nós, apertar somente o segundo, esse primeiro só ajusta, e aí o segundo posso apertar mais forte que aí não vai repuxar. Depois de apertar bem forte, eu vou fazer esconder essas pontas de fios antes de recortar as sobras. Aí eu aproveito que aqui na frente, olha, tem os pontos altos para esconder ele aqui, olha, sem aparecer lá na frente do tapete, viu? Toma sempre o cuidado para não aparecer aqui, ó. Eu vou fazer isso com as duas pontas e aí recortar as sobras. Olha, não dá para perceber que eu fiz o acabamento aqui. Então é só eu recortar essas pontas de fios aqui bem retinho mesmo, olha, e sumiu. Eu espero que você tenha gostado, e aí eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações, que assim você fica sabendo quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Um forte abraço e tudo de bom sempre!